Agora a gente chegou nos exercícios de nível 3, que vai ser a parte mais divertida do livro. Acho que é a primeira vez que a gente chega em questões de nível 3. Vamos ver qual é que é a dificuldade aqui, né? Se é o tamanho da questão, se o número de linhas que tu vai ter que escrever antes de chegar na resposta, ou se são as ferramentas que a gente vai ter que usar para responder. Tá. Dois trens trafegam em sentidos contrários, com movimentos uniformes. Tá, movimento uniforme, muito que bem. Ou seja, ele varia a posição sempre da mesma forma, ou seja, sempre 10 metros por segundo, 20, 30, não importa. É uniforme. Com o primeiro a 18 km por hora e o segundo a 24 km por hora. Um viajante acomodado no primeiro observa que o segundo trem leva 13 segundos para passar por ele. Calcule o comprimento do segundo trem. Legal, legal, legal. Muito bem. Então tá. Então tá bom. Então dá pra ver que são questões um pouquinho mais complexas mesmo. Mas nem tanto assim. Então vamos desenhar aqui um pouco pra gente se situar do que tá acontecendo. Tem o meu trilho tá aqui. E aí eu tenho os dois passageiros, né? Eu tenho os dois trens. Que eu vou usar o lápis. Eu não preciso de mais nada. Vamos botar assim, desse tamanho, tá ótimo. Tá. Eles estão viajando em sentidos contrários, né? Então aqui está o primeiro trem. Só isso? É, só isso. E aqui do lado dele, tá? Não tá no mesmo trilho, mas está do lado. Se eu desenhar, vamos desenhar outro trilho, né? Para não parecer que estão se chocando um no outro e que vão se esbagaçar inteiro. Nossa, aqui eu consegui puxar mais ou menos reto. Mais ou menos. Então temos o segundo trem aqui. E ele está vindo no sentido contrário, né? Então vamos deixar assim. Nossa, que trem feio, né? Deixa o meu trem quieto. Ele não tem roda, não tem as rodas. Pois é, esse aqui ele flutua sobre o trilho. Só que aqui não dá pra ver porque a distância é muito, muito pequenininha. Enfim, o que a gente tem que notar nessa questão? Eu tenho um passageiro, eu vou considerar que o meu passageiro está bem na frente desse trem aqui. Mas bem na frente, ele está bem aqui assim, bem na beiradinha. Aí ele vai perceber, ele vai notar que o outro trem vai cruzar por ele. Então eu vou considerar que para o outro trem atravessar passar completamente por esse passageiro, ele vê o outro trem passar, tu tem uma partícula bem na bunda do outro trem aqui, ó. O outro trem só vai passar completamente pelo passageiro quando essa partícula aqui, que tu tá olhando bem na bunda dele, passar por aqui, ó. Só que aí a gente tem mais uma coisa, né? Os dois trens estão se movimentando em sentidos contrários. Esse aqui está indo para a direita e o outro aqui está indo para a esquerda. E aí? E agora? Bom, a gente pode considerar um referencial inercial fixo em um dos trens. Tanto faz qual dos dois. Então posso considerar um referencial fixo neste trem aqui. E aí eu digo que ele está parado e o outro trem está se aproximando dele, né? Então, considerando esse referencial aqui nas desenhos, tá ficando muito feio, mas enfim. Aí a gente vai calcular a velocidade desse segundo trem aqui, que a gente já viu que é a velocidade relativa dele em relação a esse daqui, que estaremos considerando que está parado, que tem a pessoa aqui dentro que vai observar o outro passar. O que vai ser a velocidade relativa desse segundo trem aqui? A velocidade relativa dele vai ser a soma, né, das duas velocidades em módulo porque eles estão em sentidos contrários. Lembra do que a gente já viu.
Então é basicamente o que eu vou fazer, né? Considero que esse está parado e considero que só esse aqui está se deslocando no sentido contrário, vai passar por ele. E aí que velocidade relativa ele tem? Vamos lá, um dos trens é 18 e o outro é 24 km por hora. Então, a velocidade relativa, e aqui a gente já começa a usar muita coisa, né? Muitas coisas que a gente já viu no livro, de uma vez só. Então, se tu não está se sentindo confortável com as coisas que eu vou fazer aqui, eu recomendo que assista os vídeos anteriores para entender essa parte aqui, né? Entender todos os passos que eu vou tomar. Então, a minha velocidade relativa, nesse caso, vai ser a soma das duas, que eu já me esqueci. As duas aí, o que a gente tem? A primeira é 18, a segunda é 24. Então, 18 mais 24, 34 mais 8, 42. Então, velocidade relativa, 42 km por hora. Tá, eu sei o valor da velocidade e eu sei o tempo que ele leva para cruzar o outro trem, né? Então, esse desenho já dá pra gente apagar, não tem porquê. Ficou meio feio demais, né? Mas assim, é a mesma ideia dos exercícios anteriores que a gente viu. Agora ele só diz que tem alguém observando o outro trem. Então, o segundo leva... Putz, cara, quem é o imbecil? O ser humano. Quem é o animal? O animal. Pedaço de gente que programou isso aqui pra qualquer coisinha que tu faça, ele troca de página. Cara, quem é que foi, cara? Quem que autorizou um desgraçado a programar isso aqui desse jeito? Tem que ter paciência, tá? Então, 24, viajante andando, observa o segundo trem que leva 13 segundos para passar. Então a gente já viu o que é a bunda do outro trem, tem que passar, o passageiro tem que ver a bunda do outro trem, né? Então passar por ele. Calcule o comprimento do segundo trem. Muito bem. Então, é o que a gente tem que saber. O tempo, eu vou só usar o T, né? De hoje em dia, não precisa estar usando delta T, ou eventualmente a gente usa. Mas o tempo é 13 segundos. E aqui a gente já começa a ter um problema, porque segundos, não, né, cara? Aqui a unidade é hora, tu precisa trabalhar com as mesmas unidades para não dar problema. Então ele está perguntando o comprimento do outro trem. O outro trem não vai ser um negócio tão comprido assim que dê, sei lá, 2 km de comprimento. Então, essa velocidade aqui em quilômetros por hora não tá das melhores. O bom seria metros por segundo para a gente bater com esse, pra ficar na mesma unidade do tempo, e para apresentar o comprimento do trem, que vai ser metros, aí não vai ser tão absurdo assim. Então, vamos converter isso aqui. E aqui tu começa a entender o porquê, né? Questões de nível 3. Tu começa a ter que fazer um monte de coisinhas que separadamente não são difíceis. Mas daí junta tudo numa questão, fica bem complicado. Porque que nem alguém te pede para converter de quilômetro por hora para metro por segundo. Aí tu fala assim, nah, tranquilo, já fiz um monte disso. Aí o cara te pede para determinar lá o tempo que leva, ou por exemplo, outro passo. Qual o tempo que leva para um trem passar completamente por outro, né? Esse tipo de coisa tu já fez, tu já entende, mas daí junta tudo numa questão só. Aí muitas coisas vão do bom senso, né? Porque aqui eu poderia converter 13 segundos para horas, mas não é conveniente. A gente está querendo saber o comprimento de um trem, aí é melhor metro por segundo essa velocidade, mas é um achismo meu. Talvez eu esteja errado. Mas de qualquer forma, tu não tem como descobrir sem tentar, né? Ficar olhando para a questão e falando, isso aqui vai ser difícil. Isso aqui eu não sei se eu consigo fazer. Nossa, esse aqui eu acho que eu já fiz, eu nem sei. Não adianta nada. Pega e começa a escrever. Sempre assim pra gente resolver as coisas. Tem que começar de algum jeito. Então, vou fazer a conversão aqui de quilômetro por hora para metro por segundo. Então, aqui o que eu posso fazer? Eu posso fazer que nem o livro faz, né? Que ele pega e diz assim, bom, 1 quilômetro é 1000 metros. 1000 metros. Então, onde tem 1 quilômetro ali, unidade, isso aqui é igual a 1000 metros.
1 hora é 3.600 segundos. E que é vezes, né? A gente tem que deixar explícito isso. Então temos o vezes aí. Deixa eu organizar aqui. Pronto. Então vamos converter. O que vai acontecer aqui? Eu tenho 100 dividindo embaixo e tenho 100 multiplicando em cima. Lembra? 2 zeros ali é 100 vezes o 10. Mesma coisa aqui. Agora aqui, o que vai acontecer? Eu tenho... Vou copiar isso e deixar como referência, né? Eu não posso acelerar muito as coisas aqui, porque inclusive essas conversões, mesmo que a gente já viu, não custa nada fazer com um pouco mais de calma. Então 36 e 42 são divisíveis por 6. 42 dividido por 6 é 7. E 36 dividido por 6 é 6. E ficamos com 70 sobre 6 no final das contas, né? 70 metros por 6 segundos. É conveniente fazer mais alguma divisão aqui? Até que dá, né? Porque 70 por 6, por 2 é 35. E 6 por 2 é 3. 35 por 3. Dá pra botar, fazer alguma coisa? 3 vezes 10, 30? Não. Então, mas tu vai deixar essa fração, então 35 dividido por... a gente vai usar ela. Porque, de novo, mesmo que seja uma questão de física, que tu trabalhe com números com vírgula, e isso tem um significado e tudo mais, a gente sempre tenta arrastar uma fração até o final da conta, tá? Porque se tu fizer essa divisão aqui, vamos ver quanto isso aqui vai dar. Só pra ver. Então, a minha cadeira velha hoje tá nos dias dela. 35 dividido por 3. Olha aí, 11,66. Para mim não carregar tudo isso daqui, eu ia ter que fazer um arredondamento. Eu deixaria 11,67. Ficaria assim. Mas tá vendo que vai perder um pouco de informação fazendo esse arredondamento aí? Então o melhor é levar essa fração aqui até onde der. É o que a gente vai fazer. Então eu tenho a minha velocidade, que está aqui, que eu converti, né, para metro por segundo, 35 sobre 3, que a gente vai colocar aqui. E... Calma, cadeira, calma, rapaz, tu ainda vai durar muito tempo, hein? Na verdade não tem essa, né, a cadeira é nova praticamente. O problema é essa coisa que a gente botar um óleo nela para parar de fazer barulho. Tá. Então, velocidade, tu sabe que é igual a distância, que no nosso caso é o comprimento do trem, e isso dividido pelo tempo, que é 13 segundos. De novo, esses passos extras nessas questões aqui, a gente já viu questões mais simples do que essa daqui nos vídeos anteriores. Então, se tu começar a ficar perdido com algumas coisas que eu faço, assista os vídeos anteriores para não ficar reclamando. O cara falou que ia fazer tudo passo a passo, para daí chega nas questões lá e acelera a resolução da questão. Pois é, mas nessas aqui mais difíceis, que tu tem que fazer um monte de coisas até chegar na resposta, vai ter que ser assim, né? Ferramentas que a gente já vem usando há muito tempo, eu vou simplesmente usar a ferramenta e não explicar ela toda hora. Mas aqui tu sabe que velocidade é distância dividido pelo intervalo de tempo, então é isso que temos. E agora 13. Bom, para isolar isso daqui, basta multiplicamos os lados por 13. E aí os segundos vão-se embora, né? E a gente fica só com que distância é igual a 35. Vamos botar aqui 35 vezes... Não, pô. Vezes 13, que eu multipliquei ambos os lados dessa igualdade. Isso metros dividido
por 3. Talvez isso aqui dê um valor mais agradável. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos girar. Então é isso. Basta fazer essa continha. 13 não dá para dividir por 3. Nem o 35, né? Não dá uma divisão exata. Então a gente deixa quieto por enquanto e usa a calculadora. Ou você faz na mão, né? No caderno. Eu vou usar a calculadora para não perder tanto tempo. Então 35 vezes 13 é igual 455. Não vai dar um número exato. Esse é um problema, cara, porque o comprimento de um trem, eu não sei se eu posso ter errado alguma coisa, né? 455 dividido por 3, aqui eu já não estou tão confiante da minha resposta. 151,666. Então a gente vai arredondar isso daqui, vamos copiar esse número, um pedaço dele pelo menos, coloca aqui. 151,6. Como é o comprimento de um trem, eu posso arredondar para 152. Então, por quê? Porque eu quero cortar a partir daqui. Então eu quero que o meu número fique só esse pedaço aqui. Logo eu vou olhar para o último aqui, eu tenho 1. Aí o que vai embora? Toda essa parte. Olha para esse número aqui que tá do lado do último número que tu vai deixar. Isso aqui é maior do que 5? Ou igual a 5? Então tu soma 1 ao último aqui e manda tudo isso embora. Então aqui 1 mais 1 vai ficar 2. Então 152 metros aproximadamente a distância do trem. E eu acho que é isso. Para mim é essa a resposta. Se eu errei alguma coisa, vai paciência. Tá? Então ele fez a conversão aqui. Converteu 18 km por hora, o que eu imaginei, né? Porque distância do trem. Aqui ele fez o desenho, ó. No instante inicial aqui, ele considerou que o passageiro também estava bem na frente do trem. Mas isso aqui não é um trem. É um trem, é tu que não tá vendo direito. Com toda certeza. E aí ele considerou uma partículazinha que é na bundinha do outro trem, que vai passar por onde o passageiro está observando. Então, de início o passageiro vê a ponta do trem aqui, e 13 segundos depois ele tem que ver a bundinha do trem, né? Passando por ele. E aí tu sabe que tu tem esse comprimento X aqui, que vai ser o comprimento que só esse ponto aqui vai ter que se deslocar para que tu considere que o passageiro viu todo o outro trem passar por ele, né? Então a bundinha dele vai ter que vir até aqui, né? Até a linha de visão do passageiro. E para ela vir, ela vai ter que se deslocar essa distância X aqui. Não é mesmo? É mesmo. Então ele converteu as velocidades aí para metros por segundo. Eu preferi somar e converter uma vez só, né? Porque tu ia passar um trabalhinho convertendo isso daqui para metros por segundo e depois essa. É melhor somar as duas, né? Trabalhar com velocidade relativa. Ele usou as equações, né? Então, posição 1, posição 2, usou velocidade. Tá, então foi por isso que ele converteu. Ele não usou a regrinha da velocidade relativa lá. E 152 metros. Então ele fez as contas, chegou na mesma coisa que a gente. Olha que loucura. Tá, o que ele tem para dizer aqui? A resolução dessa questão é simplificada estudando-se o movimento relativo entre os dois trens, que foi o que eu usei, né? Eu olhei para aquilo ali e falei, é melhor do que estar gerando as duas equações, tu tem que converter as duas velocidades e tudo mais. Então, cada caso é um caso, não é mesmo? Tá? Simplificada, estudando-se o movimento relativo entre os dois trens. Isso equivale a admitir, por exemplo, um referencial no primeiro trem. Com isso, a velocidade escalar do segundo trem é de 11,7 metros por segundo, que é 5 metros por segundo mais 6. Beleza, aqui já somou, né, com as velocidades convertidas para metro por segundo. Deu 11,6. Tá, ele arredondou. Desculpa. Tá, ele, em vez dele trabalhar com a fração, que nem a gente chegou nisso daqui, 35 dividido por 3. Ele já fez essa divisão e manteve o nosso, isso aqui dá 11,66, né, e um monte de 6. A gente preferiu carregar a fração que tem toda
a informação. Então, isso daqui carrega tudo isso aqui, ó. Deixa eu calculadora. Olha lá. 35 dividido por 3. Tá, então, vou copiar isso. Isso, calculadora, não me deixa copiar, que eu fico muito contente. Obrigado. Vamos colocar aqui. Então, 35 dividido por 3 carrega tudo isso aqui, ó, de informação nessa simples fração. Por isso que a gente não faz o arredondamento, cara. Por isso que tu sempre tenta arrastar a fração o máximo que tu pode. Porque esta pequenina fração carrega tudo isso aqui, ó, né? E talvez a calculadora até... talvez esse número seja até maior, só que ela representou só dessa forma. Então isso daqui compacto do jeito que tá, é muito melhor que tu arredondar isso aqui para 11,7. Tá, porcaria. Isso é uma miséria. É miserável. Isso, com certeza, desse jeito mesmo. Pronto, obrigado. Ah, não tem espaço. Tá bom, então é isso. É melhor tu usar essa coisa. Deixa eu copiar pra cá, que quando não quer ajudar, né, daí é foda. É melhor tu carregar a fração do que simplesmente arredondar isso para 11,7. Tá? Tu perde tudo isso aqui de informação. E tu vai dizer assim, ah, mas isso aqui tá próximo. Sim, para algumas questões mais grosseiras, a quantidade de casas depois da vírgula não são tão relevantes assim, né? Tu tá perguntando o comprimento de um trem, essas casas aqui a mais não adicionam informação, porque aí a tua precisão na medida ia ser impressionante, cara. Se tu dissesse que o teu trem lá no final, se tu chegasse com um valor de comprimento lá que tivesse, sei lá, 20 casas depois da vírgula, tu diria, é precisão demais, cara. Não tem instrumento de medida que me dê uma precisão tão boa quanto essa aí. Mas, dependendo da questão, tu precisa trabalhar com mais casas decimais depois da vírgula, e toda vez que tu faz o arredondamento, tu vai ter uma perda de informação. Então, sempre mantenha a porcariazinha da fração. Não, sempre tenta arrastar ela o máximo possível. Eu sei que isso daqui fica ruim de ficar escrevendo, dependendo do tipo de conta que tu tá resolvendo ali, ficar arrastando um monte de fração é um negócio ruim, mas a tua resposta no final vai ser muito mais próxima do gabarito do que tu sair fazendo essas divisões aqui, somando o número com vírgula e tendo um trabalho a mais. Até porque somar fração, trabalhar com a multiplicação, soma, divisão de fração, não é difícil comparado com ter que estar fazendo isso com o número com vírgula aqui, fazendo uns arredondamentos que às vezes pode errar, pode considerar só uma casa decimal e na verdade o problema é pedir duas. Então sempre tenta fazer as coisas aqui e manter a fração. Ai, mas eu não gosto de fração, eu tenho dificuldade com frações. Não tem problema. Tem vídeos nesse canal aqui de 2 horas resolvendo 20, 30 questões sobre frações, e na verdade todo vídeo que eu faço sempre tem aparece umas 4, 5 frações pro cara ter que fazer as contas. Então, se até agora tu tem dificuldade, não tem problema nenhum, assiste os vídeos de matemática que eu tenho aqui no canal, que tu vai entender esse conteúdo aqui, tu vai entender essa parte de frações. E além disso, eu acho que no livro de matemática do ensino fundamental, que eu estou revisando todo, ou pelo menos a cadeira infeliz, ou pelo menos a vasta maioria do conteúdo de matemática, lá a gente vai aprender a trabalhar com frações também. Aí de novo, a gente vai ver todas as regrinhas de soma, multiplicação e tudo mais. Então fica aí a recomendação. Tá, vamos seguir aqui, porque só falando só disso não vai ajudar ninguém, né? A gente tem que resolver questões e até agora a gente só fez uma. Vamos lá para 47. Vamos para 47. Vou apagar isso daqui. 47.
Eu não lembro se a gente acertou, né, a distância do trem. Tá, x igual a 152 metros. E aqui ele mostra como resolver usando velocidade relativa, né? Exatamente. 152. De novo, ó, eu tava segurando o mouse, eu tava segurando. Aí diz que o cara implica com as coisas, mas não é verdade. Não é verdade. Um negócio mal feito é complicado. É você que não sabe usar a ferramenta, não sabe segurar o botão do mouse. Talvez. 152 metros, só pra garantir. Talvez. Tá. 47. Dois trens A e B de 30 metros de comprimento cada um deslocam-se em linhas paralelas com velocidades escalares constantes. Linhas paralelas. 300 metros de comprimento cada um. Tá, comprimento dos trens, legal. Em linhas paralelas, beleza, velocidades escalares constantes de módulos respectivamente 40 e 20 metros por segundo. Tá, aqui ele já deu a velocidade convertida, ótimo. Eu não entendo por que ficar circulando isso daí. Tu não tá resolvendo a questão do vestibular pra ter que estar cuidando dos dados ali, mas destacando rápido os valores, né? Tu tem teu caderno, tu pode escrever lá VA, aí tu vai lá e vê qual é que é a velocidade do VA. 40 metros por segundo. E tu anota, tranquilo, em paz. Qual é que é a velocidade do outro trem, do VB? A distância dos dois, o comprimento deles a gente sabe que é 300 metros. Isso aqui acho que é 20 metros por segundo, né? Viu? Tendo o caderno, tu consegue fazer as anotações tranquilo. Determine o intervalo de tempo decorrido e a distância percorrida pelo trem A. Que? Dois trens A e B de 300 metros comprimento cada um deslocam-se em linhas paralelas com velocidades escalares constantes de módulos respectivamente iguais a 40 metros por segundo e 20. Determine o intervalo de tempo decorrido. Ah, tá, mas ele não fez a pergunta ainda, né? A pergunta tá no A e no B aqui. Ele tá bem bobinho mesmo. De tempo decorrido e a distância percorrida pelo trem A, enquanto ultrapassa B, movendo-se no mesmo sentido que o B. Então tá bom. Então letra A, os dois se movem no mesmo sentido. Então, legal, muito bacana. Vamos lá. O que a gente tem que compreender aqui? Quanto ultrapassa o trem B. Então a gente vamos fazer algumas considerações. Na calculadora que eu quero o Paint. O Painvis. Vamos ter que desenhar, né? O que a gente pode fazer numa situação dessas? Triste e desesperadora. Então eles se movem em linhas paralelas. O trem A e o trem B. O que mais que a gente sabe? Tá. Então se o A vai ultrapassar o B, vamos dizer que o trem A ele tá aqui em cima, né? Na linha de cima. Tararira. Tá o meu trem A aqui. Para ele ultrapassar o B, vamos descer aqui, vamos dizer que o B ele começou aqui, ó, para ultrapassar. Então o B se encontrava neste local. Já que ele não falou nada de distância entre eles, nem coisa nenhuma, eu vou assumir que para ele ultrapassar ele já se encontrava na bunda do B aqui. Então os dois têm o mesmo comprimento. Esse daqui tem um sistema novo, né? Se mover pelo trilho, né? Enfim, o que tem que acontecer para esse trem A aqui ultrapassar o B lá? Vou botar o A aqui e o B. Se eles se movem no mesmo sentido, ou seja, os dois estão se deslocando para a direita, vamos dizer. Então aqui o B. Então Bzinho aqui, pô. Nossa, o meu B ficou lindo. Mas dá... não é um B, né? Não é um B. Vamos ver se a gente faz um B aqui.
bem devagarinho, bem tranquilinho. É um 8, depende do que você interpreta. Tá, mas enfim. O que tem que acontecer para o A ultrapassar o B? Considera um ponto aqui na bunda do A, sempre assim, tá? Uma partículazinha aqui. Para te considerar que ela ultrapassou o B, ela vai ter que passar, vai ter que partir daqui e se deslocar até aqui, né? Ela vai ter que chegar aqui nesse ponto aqui para te dizer que a bunda do A passou o B. Então vamos considerar um A aqui fictícios depois que ele ter ultrapassado o B. Nossa, ficou feião, né? Mas enfim, e tá aqui a partícula, ó, a pontinha, ó, a bundinha dele. Ela tem que se deslocar todo esse caminho aí para te poder dizer, não, passou pelo B. Só que o B também está se deslocando, né? Os dois estão indo no mesmo sentido aqui. Então, estão indo no mesmo sentido. Então o A está tentando passar por ele, mas o B tá indo. Ai, ai. Tá, o que a gente vai considerar? Se a cadeira não ficar incomodando, eu também fico me mexendo, né, cara? Vai reclamar da cadeira fazendo barulho, eu tô me mexendo. Muito bem. Tá, então o que a gente tem? De novo, podemos usar a questão de velocidade relativa, né? Podemos utilizar isso ou fazer da maneira tradicional, que é escrever as funções horárias lá. Então vamos escrever as funções horárias primeiro, para não dizer que eu tô só fugindo para uma ferramenta um pouco mais avançada do que isso, né? Então vamos escrever as funções horárias. O que a gente vai considerar aqui? Primeiro, qual é que é essa distância aqui inicial entre eles? Entre a partícula e o final aqui do deslocamento que ela teria que fazer. Essa distância é 600 metros, né? Começa aqui e ela tem que chegar aqui. Então, se cada trem tem 300 metros de comprimento, essa distância é 600. Então, é o que ela vai ter que ser, vai ter que percorrer. 600 metros. Muito bem. Mais alguma coisa a considerar? Não, é só a distância dos dois e eu acho que é isso. Então eu vou considerar que a minha partícula está aqui no zero, né? Inicialmente aqui quando começa o movimento ela está no zero. Então zero não precisa colocar, né? E qual é que é a velocidade do primeiro trem? A velocidade do A é 40. Botei um O aqui, né? Ficou melhor, né? Ficou mais bonito, estilizado. Então aqui eu tenho 40 vezes T. E a funçãozinha horária do B. Vamos ver o que nós temos. Qual a posição inicial do B? 600 aqui, né? Ela tem que ultrapassar esse lugar. Então tô olhando para a ponta do B aqui, ó, né? É o que importa. E inicialmente a pontinha da frente do trem B tá a 600 metros de distância da bunda do trem A. E o trem A só vai ultrapassar o trem B quando a bunda dele passar pela ponta aqui da cabeça do B. Trem não tem cabeça. É paciência, tá? Então, posição inicial é 600 metros, mais velocidade aqui é 20t. E aí a gente considera que o movimento começa, né? A gente começa a observar o movimento, a situação inicial é essa daqui, tá? O trem A já está na bunda do B aqui, a cabeça dele, né? E aí ele vai ter que ultrapassar. Vamos lá. Então aqui, quando que a posição do A, e lembra que a posição final é a bunda dele aqui, ó. A posição do A é essa bunda aqui. E a posição do B, o que eu tô olhando, é a pontinha da cabeça dele aqui, na frente, tá? É esses os valores. Eu quero saber quando que os dois vão se encontrar, né? Vão estar na mesma posição. Mesma posição vai ser aqui assim, né? Lugar aqui. Então, o que aconteceria com os vagões um tempo depois?
o A estaria aqui. Aqui está o nosso A. Aí desce, depois que ele ultrapassou o B. E o B estaria aqui daí, nessa situação. Né? Ó, a bundinha do A estaria na mesma posição que a cabeça do B aqui no canto. Então é isso, é essa situação que a gente está buscando aí, saber quando é que isso vai acontecer. Então falando em posição, é posição da bunda do A e da cabeça do B. É isso que eu estou pensando agora. Vou apagar aqui porque não precisamos mais disso. Por enquanto, né? Tá, então quando que essa posição final do A vai ser igual à posição do B? Tá certo, botei o B maiúsculo, tá certo. Então aqui a gente iguala as coisas, né? 40t igual a 600 mais 20t. É isso? Creio eu que sim. Então, vamos copiar isso daqui. Mas é uma coisa miserável, cara. Pelo menos nisso, uma coisa pelo menos o LibreOffice fazia bem, que era tu poder clicar aqui e ele ir para a próxima linha aqui embaixo em vez de manter nessa. Uma coisa que fazia bem. Bom, primeira coisa que eu vou dividir tudo por 10. Não é necessário, mas os números ficam menores, fica mais tranquilo de ver as coisas. Então dividindo tudo por 10, a gente fica com isso daqui. Tá, aqui eu quero isolar o meu tempo, né? Então eu vou isolar a minha variável que é o t, né? Então eu vou subtrair 2t dos dois lados dessa igualdade. Tirar 2t. Então aqui 2t menos 2t deu 0. E aqui 4t menos 2t, 2t. Logo, o meu tempo para ocorrer essa ultrapassagem, t, é igual a 60 dividido por 2, dividindo ambos os lados por 2, eu vou ficar com 30 segundos. E é isso, esse é o meu tempo, 30 segundos. Para a letra A. Tem como calcular isso de outra forma? Tem, usando velocidade relativa, que aí tu considera que, como eles estão se movendo no mesmo sentido, tu considera um referencial fixo no trem B, por exemplo. Então diz que ele está parado e olha a velocidade relativa do A. Daí, como é no mesmo sentido, vai ser a velocidade do A menos a do B. Porque aí o trem B, ou quem está no trem B, por exemplo, está parado lá dentro dele, observa o trem A se aproximando a 20 metros por segundo, que seria 40 menos o 20. E é outro jeito, também dá, né? Mas a gente fez da maneira tradicional aqui e resolveu daquela forma no outro. E vai ter questões que tudo depende, né? Essa daqui eu só fiz assim pra mostrar, né? Tudo, todas as possibilidades. Mas provavelmente no gabarito a gente tem como verificar. Provavelmente ele fez de outra forma também. Então vamos ver o que ele resolveu aqui. Tá? Ele fez o desenho inicial aqui. Trem A, trem B. 300 metros cada um ali. E a situação inicial quando começou a ultrapassagem. Tu considera a partícula, uma partícula, sei lá, um ponto bem na bundinha do A e outro bem na cabecinha do B aqui. E para ele ultrapassar foi que nem eu mostrei lá. O meu desenho ficou muito melhor, muito mais limpo do que esse daqui. Mas tudo bem, a gente aceita esse daqui também. Então aqui eu tenho que o trem, ao momento em que ele ultrapassa, né, a bundinha do A tá alinhada aqui com a cabeça do B, né? Mais alguma coisa? Não, ele usou as equaçõezinhas, tá? Então, fez da maneira tradicional primeiro, usou as duas funções horárias da posição dos trens e achou o intervalo de trem, o intervalo de tempo aí de 30 segundos. Ele perguntou mais alguma coisa que eu não lembre. Em quanto tempo ultrapassa, movendo no mesmo sentido? Não, ele não perguntou. Mais nada. Então por que ele deu uma distância aqui? Tá, e a posição em 1200 metros. Meio que, né, ninguém te perguntou, mas tudo bem. Não responda se não for perguntado, né, para não se complicar.
e ele faz de outra forma, não, aí já cai na B. Então vamos para B. Enquanto se cruza com B, movendo-se em sentidos opostos. Aí a gente caiu na situação muito parecida com a anterior que a gente teve, tinha um passageiro observando outro trem, mesma porcaria, tá? Então para B, a questão B, o que vamos ter? Qual é que é a situação nova agora? Então, calculadora não, estou tão acostumado a puxar a calculadora que eu acabo me esquecendo das coisas. Bom, vamos puxar um risco aqui. Nossa, o lápis não, né? É você, tá? Puxa os dois trilhos aqui bem compridos, que vai que a gente precisa desenhar mais alguma coisa. Então, puxo o outro trilho aqui. E vamos lá, vamos desenhar. Nessa parte aqui do livro eu recomendo que você desenhe as coisas, que é importantíssimo para visualizar os problemas, né? Às vezes tu tem dificuldade e aí tu desenha, tu consegue visualizar as coisas. Mas não um desenho desse meu, que esse aqui o trem já está quase descarrilhando, tá quase indo embora. Então nesse caso em que eles estão se movendo em sentidos opostos e pergunta quanto tempo leva para um ultrapassar o outro, o trem A, né, no caso ultrapassar o B, de novo, quando que o trem A vai ultrapassar o B? Quando um pontinho da bunda do trem A, que eu estou considerando que está se deslocando nesse sentido aqui, e o B tá sentido oposto, tá para cá, né? Nossa, aqui eu acertei a flechinha aqui, mas errei o risco aqui, não ficou bem no meio. Enfim. Então, quanto tempo vai levar? Então, para eles ultrapassar, para o A ultrapassar o B, de novo, a bunda do A agora, a bundinha do A, vai ter que estar na mesma posição aqui, ó, do que a bundinha do B. Vocês estão um com a cabeça virado para o outro. Então, quando ocorrer a ultrapassagem, o teu A vai estar aqui. Agora o A mudou um pouco, né? Ele ficou um pouco mais comprido, né? Que miséria, cara, que miséria. Tá. E o teu B também aqui. Que é uma foto, um ângulo diferente ali quando foi foi visto, tá? Mas esse ponto aqui que estava na bunda do A agora vai estar a mesma posição aqui do que esse pontinho na bunda do B. E é isso, para um ultrapassar o outro, essa é a situação. Qual é que é a distância aqui inicial entre um e o outro, né? Entre a bunda do A e a bunda do B. Qual é que é a distância? A distância também é a mesma, né? 600 metros. Se cada um tem 300 metros de comprimento, a distância é 600 aqui também. 600 metros. É isso. Agora eu acertei o M, olha só. Enfim, essa é a distância inicial. Então, bundinha do A, bundinha do B. E aqui temos a distância final tem que ser zero, né? Entre um e outro aqui. Mas tem que estar mesmo ponto. Muito bem, muito bem, muito bem. Volta, cancela. Aqui a gente tem duas opções, tá? Ou tu pode considerar um referencial inercial fixo no trem B, aí ele está observando o trem A passando por ele, e aí a velocidade relativa do A ficaria o quê? A velocidade relativa do meu trem A vai ser, como eles estão em sentidos contrários agora, vai ser a soma das duas velocidades. Então seria 60 metros por segundo, né? Porque é 40 mais 20, 60 metros por segundo. Nossa, feião, né? Esse é um jeito de resolver essa questão. Aí tu sabe a velocidade relativa, tu sabe a distância aqui e tu só quer saber o intervalo de tempo, né? E qual é que é essa distância? 600 metros. Então só quer saber o intervalo de tempo. Porque, assim, ó, quando tá considerando velocidade relativa, isso daqui tá parado. E isso daqui, quem tá se deslocando é só essa pontinha aqui na bunda do outro trem, né? E uma hora vai passar por esse daqui. Ou a gente faz as duas equaçõezinhas, tanto faz, né? Não importa o jeito
use para resolver. Eu vou fazer da maneira tradicional. A gente já viu como usar a velocidade relativa, já usou da questão anterior, né? Ali, daí veio a porcaria do livro miserável lá e fez dos dois jeitos, né, na solução. Então a gente vai fazer da maneira tradicional. As equações agora, como é que vai ficar? A funçãozinha, né? Eu sempre troco equação, função, desgraça. Função horária da posição para o trem A, nesse caso. De novo, a posição inicial dele eu estou considerando como sendo zero, né? A bunda dele, distância lá, da bunda do outro trem, mas ali eu estou considerando zero. E a velocidade dele é 40 vezes t, né? A posição inicial é zero e a velocidade é 40 metros por segundo vezes o t. A funçãozinha horária do B, o que eu vou ter agora? A posição inicial dele é 600, que ele está lá, a bunda dele está lá, né? Longe, menos a velocidade dele que é 20 t. Por que menos? Porque nesse caso ele está se deslocando no sentido contrário. Então, esse valor negativo aqui para a velocidade só indica isso. Que ele está indo no sentido contrário ao que tu adotou como positivo para o teu movimento. Mas alguma coisa? Não, vamos ver só se as velocidades estão certas. Velocidade do B é 20, velocidade do A é 40. Então, eu apaguei o desenho, né? Porque eu sou burro, mas tá aí. Posição da bunda do B, se tu lembra do desenho, ele tá a 600 metros de distância da bunda do A. E aí eles começam a se atravessar um outro. Ai, ai. E aí o que teremos aqui? Bom, mesma pergunta de sempre, né? Quando que a posição do A, da bundinha do A, vai ser igual à posição da bundinha do B? E aí vamos ter 40t igual a 600 menos 20t. É isso por enquanto. Então, vou copiar isso aqui para ter como referência. De novo, vou dividir tudo por 10 porque não custa nada. Melhor, números menores, mais fácil de visualizar. Então, copiando vocês. Aí, ó, tu aperta aqui embaixo. Agora ele foi, ó, porque é um miserável. Ó, 2 cliques, daí ele vai. E não vai. E não vai. Por que ele iria, né? Quem é que tem obrigação? Então agora eu vou somar 2t aqui dos dois lados da minha igualdade. Então 2t menos 2t dá 0. 4t mais 2t, 6t. E eu tenho 6t igual a 60, dividindo ambos os lados por 6. Eu vou ficar com t igual a 10 segundos. Então esse é o tempo que leva para eles se cruzarem quando estão em sentidos contrários. 10 segundos. Complicado, né? Eu quero gravar as coisas de madrugada. Falando de madrugada, que hora é? 4h56, tá bom. 10 segundos, vamos lá verificar. De novo, ele começou com as mesmas considerações aqui, né? Velocidade. A velocidade não, mas a posição dos trens, né? No momento inicial aqui, quando eles começam a se cruzar, ó, a bundinha, sempre considerando um ponto aqui na bunda, nesse caso. E aqui, quando as bundas se cruzaram, né? Estão na mesma posição. Tempo, 10 segundos e a distância, 400 metros. Ninguém te perguntou a distância, pelo menos eu não vi no enunciado. É interessante e prático resolver essa questão estudando o movimento relativo entre os trens. O movimento relativo, considera a referencial inercial. Ele perguntou a distância, cara. Será que eu tô... Claro, eu vou achar o enunciado da questão aqui, com certeza. Ele perguntou a distância. Ele perguntou. Eu li e me esqueci completamente. A distância. O quanto ultrapassa, tá. Então a distância percorrida pelo trem A. Bom.
Não tem problema, cara. A gente acha esses valores de distância aí. A distância percorrida pelo trem A. Se ele levou 30 segundos aqui no primeiro caso, então copia isso aqui. Copia você. Tá copiado. Então, que distância é essa? Qual é que vai ser a posição final do A aí depois de 30 segundos? É 40 vezes 30, meu amor. Vezes 30. Então, isso aqui vai dar o quê? Aqui eu considero só 3 vezes 4, que dá 12. Posição do A vai ser 12. E tem 2 10 aqui, né? Aqui é 4 vezes 10, aqui é 3 vezes 10. Então, bota 2 zeros aqui, acabou. 1.200 metros foi a distância, metros, não milímetros, percorrida pelo trem A no primeiro caso, para ultrapassar o B. Já no segundo caso, são 10 segundos, não é mesmo? Cara, eu realmente eu li e não vi, né, a questão. Então, vamos lá. Posição percorrida aqui pelo A. Nesse caso são 10 segundos, não é mesmo? Então, coloca aí. Posição do A. Muito fácil fazer. 400, né? 40. Copia o 40, tá multiplicando por 10, bota um zero na frente. Então, distância percorrida 400 metros até ultrapassar o outro trem. Legal, né? Bem legal, bem legal. Bom, se fosse uma prova eu já teria me ferrado, né? Perdido metade do valor da questão só por isso. E vou te dizer mais. Tem professor que não considera. Se ele te pediu para fazer duas coisas numa parte da questão e tu entregou só uma e não soube fazer a outra, ou esqueceu, ou leu e não prestou atenção que nem eu, ele te dá errado. Tu errou a questão porque tu não entregou a resposta que foi pedida. Ele vai falar assim, tá, mas um pedaço dela eu entreguei. Aí o cara vai dizer, pô, mas e daí? Tu precisa entregar a resposta completa. Então para alguns professores que eu tive, isso daqui, se eu entregasse só o tempo que levou para um trem ultrapassar o outro, eu já estaria errado. Aí tu vai dizer assim, nossa, mas isso é injusto. Olha, o que eu considero justo e injusto na correção de provas? Aqui só tirar um adendo aqui. Até a cadeira concordou. Se o professor que tu tá tendo aula lá, ele antes de tu fazer a prova, ele te diz, olha, se tu fizer isso, eu vou te dar, eu vou considerar a questão errada. Se tu escrever desse jeito, eu vou considerar errado. Se tu não colocar a resposta no final ali, a caneta e sublinhar, eu vou desconsiderar. Se ele te explicar tudo o que ele espera que tu faça na prova, daí tu chega na prova, já sabendo dessas coisas e mesmo assim não faz ou não consegue, tu já tá avisado o que vai te acontecer. Esse para mim é o caso ideal. Do professor te dizer tudo o que ele espera que tu vai fazer numa prova. Como ele quer a resposta, o que ele não vai considerar como sendo uma resposta adequada e tudo mais. Para mim é esse a utilidade que tem um professor, tá? É te explicar tudo, justificar as coisas, como é que ele avalia e tudo mais. Agora, tu se entregue uma prova na tua mão, sem tu saber de nada, aí tu responde as coisas, que nem eu fiz aqui, supondo que eu acertei metade, parte da questão. E aí eu falo, não, mas isso aqui tá certo. Uma das perguntas que foi feita eu respondi, que é que eu determino o intervalo de tempo decorrido, eu determinei. Aí tem e a distância percorrida pelo trem A. Aí tu fala, tá, essa daí eu li e acabei me esquecendo disso. E assim, tu recebeu um errado por isso é triste, mas é o que acontece. Mas se o professor te avisa, que é a parte importante, né, como é que ele cobra, como é que ele avalia, porque eu peguei algumas provas assim que, cara, tu receber a correção, tu vê um 3 ali e tu vai olhar as tuas respostas e tu fala, cara, mas a resposta aqui não tá certa, isso aqui tá certo pra mim. Aí tu descobre que tu tem que começar a escrever a resposta de um jeito, tu
tem que... Cara, todo um baile. Então, na minha opinião, se o professor te avisa que ele é desse jeito, tu não pode reclamar. Agora, se tu pega uma prova lá e tu recebe uma correção que te arrebenta, se bem que essa daqui, né, é aquela coisa. O professor consideraria, eu consideraria, vamos lá, eu consideraria corrigindo isso daqui se eu acertar só, se o cara acertar só a metade, fizer só o tempo aqui, 30 segundos, porque ele precisou fazer um monte de coisinha até chegar nisso, nesse raciocínio. Ele teve que ter um bom raciocínio até chegar em 30 segundos aqui de resposta. Ele não tirou do nada essa parte. Eu consideraria meia questão? Sim, eu consideraria com toda certeza, tranquilamente. Até porque o final dela aqui não é difícil, né? É só substituir o tempo, considerando todo o raciocínio que ele teve que ter aqui, montar as funçõezinhas horárias aqui e fazer as contas e chegar em 30 segundos aqui, eu consideraria. Ah, mas tu só consideraria porque tu errou, porque tu não lembrou de fazer a última parte. Não, cara, eu consideraria por conta do raciocínio necessário até chegar nessa parte aqui e porque ele respondeu metade da pergunta que foi feita. Eu faria isso. Mas antes de fazer isso, eu explicaria a maneira com que eu corrijo as provas. Então, se eu fosse professor e estivesse na sala de aula, a primeira coisa que eu faria. Primeiro dia de aula, que o professor geralmente conversa um pouco e libera, eu já falaria sobre avaliação. O jeito que eu avalio, quantas questões eu vou colocar numa prova, o que, que eu espero que a pessoa responda, porque os melhores professores que eu tive fizeram isso. Justificavam as questões que eles colocavam nas provas e diziam, olha, essa questão aqui que eu coloquei, eu esperava que vocês conseguissem fazer, porque é um resumo e pega boa parte do conteúdo inicial que a gente viu e esse assunto era importante, tu precisava saber e tu vai usar esse assunto mais pra frente. Então por isso eu coloquei essa questão e aí ia lá, corrigi e tudo mais. Então, os melhores professores que eu tive sabiam aplicar uma prova, sabiam utilizar ela como uma boa ferramenta, por quê? Não só pelas questões que eles colocavam, mas porque eles justificavam o que eles estavam fazendo ali. Cada questão que o cara colocou, ele justificava para ti, dizia, olha, essa questão é importante por isso, por isso, por isso. Eu espero que tu consiga fazer, e se tu não conseguiu fazer na prova, esse conteúdo tu precisa revisar, porque tu vai usar ele mais para frente. Então isso daqui são ferramentas importantes e mais no final do ano tu vai ter que usar isso aqui de novo, vai precisar dessas ferramentas. Então, assim, os melhores professores que eu tive sempre fizeram isso. Os piores não faziam nem. Os piores só botavam as questões lá numa folha e te entregavam para te resolver. E não tava nem aí. Tinha professor que dizia que não gostava de aplicar prova, na minha opinião, assim, eu acho que era só incompetente, que não sabia o que era uma prova, não sabe a importância da ferramenta, só um cara que tá perdido no mundo ali. Inclusive, professores que não gostavam de aplicar prova, eles falavam pra gente, olha, eu não gosto de aplicar prova, mas vocês vão precisar, então vou ensinar vocês a resolver questões para vestibulares e para esse tipo de coisa. Mas o tipo de avaliação que eu faço são trabalhos, são perguntas na sala de aula, então o cara vivia fazendo pergunta na aula inteira, né? Tu respondia um monte de coisa pro cara, depois os caras falavam assim, nossa, mas ele facilita nas provas, né? Ele é bem gente boa. Eu digo, claro, a gente tá fazendo uma avaliação por dia aqui, tendo que responder um monte de questão na frente de todo mundo aí a todo momento. Lógico, né? Que daí o cara facilita nas provas e era isso. Então, ele dizia, eu não gosto de utilizar a prova como uma ferramenta de avaliação. Para a matéria dele fazia todo sentido. Eu aqui não vou estar falando porque o mundo é pequeno e mesmo que eu esteja elogiando a pessoa, tu não sabe o que aconteceu na trajetória dela, não sei se ela tá bem, se não agrediu ninguém, então eu não vou estar citando nomes aqui, embora seja um elogio, né? Essa conduta por conta da aula dele, que não era uma aula de matemática nem de física, então a prova depende da matéria, né, cara? A utilidade de uma avaliação, ela vai variar, é uma ferramenta que varia, né? Para matemática e para física, a prova, na minha opinião, ela é excelente. É uma ferramenta muito boa para avaliar, desde que tu justifique o que tu espera que o aluno faça na porcaria da prova. Que tu diga, olha, eu vou ter que cobrar 5 questões ou 6
E eu vou tentar pegar o máximo do conteúdo possível, do que a gente já viu. Eu vou tentar depois destacar as ferramentas que eu esperava que tu tivesse aprendido e tudo mais. Então, para quem sabe utilizar, né, é uma ferramenta muito linda, muito bonita. E para quem não gosta de utilizar a prova para avaliar, porque o conteúdo, vão lá, é filosofia, sociologia, e não necessariamente aquele professor vê uma utilidade muito grande na prova para te ensinar as coisas, mas ele sabe disso, então ele te justifica o porquê que as avaliações dele são diferentes. E, cara, assim, não tem como comparar um professor que entende o que é uma prova, o quão boa é essa ferramenta para a matéria dele. Não tem como tu comparar. Porque eu tive, né, que tem uma professora lá que dizia: eu não gosto de utilizar a prova, mas vocês vão precisar para um vestibular, vocês vão precisar para a vida, então eu vou ensinar vocês a resolver questões assim. Quando tu estiver fazendo uma avaliação, eu vou te ensinar a resolver, mas a avaliação do dia a dia, do conteúdo dela, era feito por trabalho, era feito por pergunta, também um monte de coisa para te responder na frente de todo mundo, a todo momento. Então ela estava sempre avaliando a gente, sempre ensinando, discutindo, conversando e tudo mais. Então, depende, tudo depende da porcaria do professor, né? Não adianta. Se o cara é um miserável, não tem muito o que fazer. Mas eu, se fosse corrigir uma avaliação, com certeza consideraria pelo menos metade da questão aqui, por, por conta do raciocínio que a pessoa teve que ter e tudo mais. Mas vamos lá, vamos pra 48 aqui. Ita. Ó, tudo de trem, né, cara? Tem que ser. 48. Um trem e um automóvel caminham paralelamente, no mesmo sentido, num trecho retilíneo. Os seus movimentos são uniformes e a velocidade do automóvel é o dobro da velocidade do trem. Supondo desprezível o comprimento do automóvel e sabendo que o comprimento do trem é 100 metros, qual a distância percorrida pelo automóvel desde o instante em que alcança o trem até o término da ultrapassagem? Tranquila, questão muito agradável até. Pro Ita, eu diria que é uma das melhores que eu já vi até hoje. Um enunciado bem claro, te dizendo que o movimento começa a partir do momento que o carro alcança o trem. Então, vamos colocar os dois coisinhas aqui. Dois trilhos, eu não preciso da estrada e do trilho, será que eu preciso? Não. Vamos colocar assim. Tá, então eu tenho meu trem, que vai estar por aqui. Vou deixar meu trem aqui. Legal. Tá aqui o meu trenzinho. E a bundinha dele tá aqui, ó. O carro, ele disse que é dimensões desprezíveis. Então vamos considerar o carro nesse mesmo ponto aqui, ó. Pá. E ele alcançou o trem. Tá, o carro tá a cabeça do carrinho aqui tá na bunda do trem nesse instante inicial. O que mais que tu sabe? Que a distância aqui, ó, quando que na verdade a minha partícula não tinha que estar na bunda do trem, né? Tem que estar na cabeça do trem aqui, ó. Porque o carro só vai ultrapassar o trem quando ele passar pela cabecinha dele aqui. Estão se movendo no mesmo, mesmo sentido. Então, para a gente montar as equaçõezinhas aí, as funções, a gente tem que a distância do trem é 100 metros. 100 metros aí tá feio, né? Mas enfim, e aí o que começa o movimento, né? O carro está se deslocando para cá, o trem também. Velocidade do carro, velocidade do trem. Quando é que essa situação vai ser? O trem aqui. E aí a cabeça do trem está aqui, né? A partículazinha, o ponto que a gente está considerando está ali. E o nosso carro vai estar neste exato ponto aqui, ó, né? Alinhado com a cabeça do trem. Quanto tempo vai levar para isso acontecer? Não sei, essa daqui ficou feia, né? Esse desenho ficou meio tosco.
Mas é isso que a gente precisa determinar. Então, o que eu sei? Que a velocidade... Cadê os movimentos uniformes? A velocidade do automóvel é o dobro da velocidade do trem. Tá. Então, a velocidade do automóvel é o dobro do trem. Então, a funçãozinha horária do automóvel vai ser o quê? Posição inicial dele é 0. Estou considerando 0 metros, a velocidade dele é 2v vezes o tempo. E a funçãozinha horária do trem, vou botar um Tzão aqui, é o que? Bom, a posição inicial a gente está considerando a cabeça do trem, né? Bem na pontinha lá. Então é 100 metros de distância do carro. Então tá 100 metros mais v, velocidade do trem, vezes t. Como a velocidade do automóvel é o dobro da velocidade do trem, então tá aí, 2v e v. Agora, quando que posição final do automóvel vai ser igual à posição do trem lá, da cabeça dele, né? A gente tem 2v vezes t igual a 100 mais vt. E é isso. E agora? Bom, agora a gente subtrai vt dos dois lados da igualdade. Eu vou ficar só com 2vt menos vt. Vai dar vt, velocidade vezes o tempo, igual a 100. E então o tempo que vai levar... Ah, mas ele não quer o tempo, né, Bocó? Ai, é triste, né, cara? Ele quer a distância. Ele quer a distância. Então a velocidade relativa seria o melhor. Vamos ver quais os valores que ele deu, tá vendo? Já vai perdendo. Porque a distância percorrida pelo automóvel. Sabendo que o comprimento do trem é 100 metros, qual a distância percorrida pelo automóvel desde o instante em que alcança o trem até o término da ultrapassagem? Eu não sei, não é por aqui. Não é por aqui que a gente vai. Porque aqui eu teria que substituir v. Não é o caminho certo, não é o melhor caminho esse que eu escolhi. Então vamos fazer o seguinte, já que esse não é o melhor caminho, vamos usar a velocidade relativa, né? Velocidade relativa de quem? Eu vou considerar a velocidade relativa do carro e vou considerar o trem parado. Tá? Então, como eles estão se movendo no mesmo sentido, aí tu faria a velocidade do carro menos a velocidade do trem. Logo, a gente tem v, né? Porque a velocidade do carro é 2 vezes a do trem. Se tu vai fazer uma menos a outra, fica só o v. Então a velocidade relativa do carro é v. Então temos o quê? Que v é igual a quem? A distância entre os dois, a distância inicial que se encontravam ali, que é de 100 metros, dividido pelo intervalo de tempo que é t. Pô, não tá indo bem, né? Não tá indo bem. Não está indo bem essa questão. Bom, faz bem porque é do ITA, né? Tinha que ser um pouco mais difícil. Um pouquinho, mas mais ou menos. O que tá me travando isso daqui? Qual a distância percorrida pelo automóvel desde o instante que ele alcança o trem até o término da ultrapassagem? Distância percorrida. Tá, pelo automóvel, então eu cometi alguns errinhos aqui. Vamos desfazer os errinhos. Ainda bem que temos essa possibilidade. Tá, encontrei as equações. Muito bem. Então a distância vai ser a posição do A aqui. Eu tenho que encontrar o tempo, tá? O valor do tempo aqui. Substituo nessa equaçãozinha. Encontro qual é que é a posição final do A, logo vai ser a distância total percorrida por ele. Muito similar à questão anterior, que foi o que foi perguntado, né?
qual foi a distância percorrida pelo carro nos dois casos, que a gente encontrou o intervalo de tempo, depois só substituiu aqui na equação e tu sabe qual é a posição final do A. No caso do trem A, né, da outra questão. E aqui é muito similar, então beleza, então não era tão difícil assim. Eu que olhei pra questão e me assustei um pouco, mas não é uma grande coisa não. Então tá, então vamos encontrar o T aqui, né? A gente tem que achar esse T. Primeiro saber o tempo, para depois saber a distância percorrida. Então, o que eu tenho aqui? 2VT menos VT dá VT. Isso igual a 100. Então, o meu tempo é 100 dividido por V. Né? Divido os dois lados por V, que é um valor aí de velocidade, eu não sei quanto, mas é um valor, tá aí o V. Então esse é o meu tempo que levou para o carro ultrapassar o trem. Aí tu vai dizer assim, tá, mas ele perguntou a posição, né? Qual é a distância percorrida pelo carro? Não tem problema. Agora que tu conhece o tempo, basta substituir, que a gente já vai fazer. Substituir aqui o valor de t por 100 sobre v. 100 sobre v. E aí tu vai ficar com o que? Deixa eu só... Vamos ver se ele vai. Fica assim, tá bom. Tá aceitável. Então qual é que é a posição do A aqui? Quanto a posição final, né? Então tu vai tirar quanto ele se deslocou a partir do zero até agora. Aqui tu tem 2V e aqui tu tem o dividido por V, ó. 100 dividido por V. Então V está multiplicando em cima, dividindo embaixo, simplifica, vai dar 1. Então vai ficar 2 vezes 100, que dá 200. 200 metros. Porque a unidade aqui é metro, tá? O comprimento do trem foi dado em metro. O tempo a gente está considerando em segundos, então posição final 200 metros. Então ele se deslocou 200 metros até conseguir atravessar o trem. Ultrapassar, né? Não atravessar. Tá aí. É legal essas questões que tu começa sem saber os valores, né? Tu tá trabalhando com variável, tu não tem um valor de velocidade, tu tem que dizer que a velocidade é uma letrinha, só que no final das contas tu chega numa resposta que é um número. Então essas questões são muito bonitas, assim, eu acho muito interessantes, porque tu vê a utilidade de usar variáveis e tudo mais, tu desconhece um valor aí tu representa ele por uma letra, mas faz as contas como se tu estivesse vendo aquele número ali e, e no final tu chega em valores assim que são só números, cara. Isso aqui é muito bonito, realmente. É bonito acertar, né? Quer dizer, na verdade eu espero que eu tenha acertado. 48, 49. Opa, 49. Ai, yes. Então 200 metros é o deslocamento. Vamos ver se tá certo. 48. Tá, ele considerou o carro aqui, ó. E o trem. Estão alinhados. E a cabecinha do trem tá aqui. E o momento em que o carro ultrapassa o trem. E aí, o deslocamento do carro foi de 200 metros. Muito bem. Como é bom acertar de vez em quando, não é mesmo? 48, 49. Essas questões em nível 3 aqui, fizemos 3 até agora. São um pouco mais complicadinhas. Mas não muita coisa, né? Se a gente, considerando tudo que a gente já viu, isso daqui não são as coisas mais complicadas do mundo. Então, uma cena filmada originalmente a uma velocidade de 40 quadros por segundo é projetada em câmera lenta a velocidade de 24 quadros por segundo. A produção dura 1 minuto. Qual é a duração real da cena filmada? Vamos lá, calma lá. Originalmente
Tá 40 quadros por segundo. Tá, gravou 40 por segundo. A cada segundo gravou 40 quadros. Legal. E eu tô projetando em câmera lenta uma velocidade de 24 quadros por segundo. E a projeção dura 1 minuto a 24 quadros por segundo. Qual é a duração real da cena filmada? Bom, se eu captei 40 por segundo, 24. Beleza, primeiro vamos descobrir quantos quadros eu mostrei em 1 minuto. Primeira coisa. Depois a gente vê ali que tu sabe que na captura original eu peguei 40 a cada segundo. E aqui eu estou projetando 24 a cada segundo. Então, primeiro a gente tem que o tempo é 1 minuto, né? Então, vamos descobrir quantos quadros foram projetados ao todo, que é a primeira coisa. Então eu tenho 24 quadros, como é que ele representa? Q por segundo. Quadros por segundo é o que eu estou projetando. Então minha pergunta é quantos quadros? Então eu vou usar um Qzão aqui. Ó. Quantos quadros foram projetados em 60 segundos? É isso mesmo. É isso mesmo. Será que precisa de colocar na forma de fração e tudo mais? Não sei, vamos ver. Então, quantos quadros foram projetados? O Qzão então é... Opa. Fica aí. Ou melhor, não fica nada. Deixa do jeito que tá. Tá? Então, quantos quadros aqui eu projetei em 60 segundos? Aqui basta multiplicarmos os lados por 60. Então, Q, mas não esse Q, o Qzão aqui, vai ser quanto? 24 vezes 60, 24 vezes 6, eu não... Depois vezes 10, mano, não tem porquê, né? 24 vezes 6, nossa, vezes 60, bota assim. 1440 quadros. Então, 1440 quadros foi a quantidade que foi projetado nesses 60 segundos. Essa é a primeira parte. Então eu sei a quantidade total de quadros que tem, né? E se eu capturei a 40, quanto tempo levou para capturar então todos esses 1440? Então a minha velocidade de captura é 40 quadros por segundo. E eu tenho 1440 quadros por um certo tempo aí que eu não faço ideia. E a minha pergunta é quanto tempo para capturar esses 1440, que é o total de quadros aí. Vamos ver. 40 quadros por segundo, 1440, quanto tempo levou? Bom, aqui eu tenho que isolar o meu tempo, né? Esse quadros aí vai-se embora, simplificado. Então eu multiplico ambos os lados por t e vou ficar com 40t igual a 1440 segundos. E é isso. Não é mesmo? E agora o que eu faço? Copio isso daqui. Vou dividir por 10 para simplificar? Vou, claro, por que não? 144 é 12 vezes 12. Dividido por 4. O que dá para fazer aí? T igual. Tá, se 144 é 12 vezes 12, eu posso dividir 12 por 4, que dá 3. Então vai ficar 3 vezes 12. 3 vezes 12, 36. Então a câmera original lá que capturou esses 1440 quadros aí,
ela levou 36 segundos, porque ela capturava 40 quadros a cada segundo, enquanto que a outra mostrava só 24 a cada segundo, por isso que levou mais tempo para mostrar em câmera lenta do que para capturar. Legal, né? Conhecimentos, agora sabemos mais um pouquinho. Qual a duração da cena filmada? 36 segundos, vamos ver? 1450 quadros, então intervalo de tempo de 36 segundos. Olha que maravilha. E chegamos na questão 50, quem diria? Contra tudo e contra todos. Chegamos aí. Também essas questões aqui realmente elas são questões mais difíceis mesmo que as anteriores que a gente fez nível 2. Então, os caras que escreveram realmente acertaram aí na classificação de dificuldade dela, né? Que não necessariamente, que nem tu olha aqui, não é a quantidade de linhas que tu gasta para resolver, que nem essa questão aqui. Não, ela não é difícil pela quantidade de linhas, mas pelo raciocínio que tu tem que ter, né? De entender aqui que a primeira coisa que tu tem que descobrir é quantos quadros foram filmados no total, para depois tu ver, tá, e a câmera inicial ela conseguia pegar 40 a cada segundo, então eu sabendo o total de quadros que foi filmado, aí eu consigo descobrir quanto tempo essa câmera aí que só capturava 40 por segundo vai levar para capturar o total ali. Então não é só uma questão do número de linhas, né, para resolver a questão, e nem das ferramentas que tu usa, mas o raciocínio também que tu vai utilizar. Então, parabéns aí para os professores que fizeram isso daqui. VUNESP. Uma caixa de papelão vazia transportada na carroceria de um caminhão que trafega a 90 quilômetros por hora num trecho reto de uma estrada é atravessada por uma bala perdida. Nossa. A largura da caixa é de 2 metros e a distância entre as retas perpendiculares às duas laterais perfuradas da caixa e que passam respectivamente pelos orifícios de entrada e de saída da bala, ambos na mesma altura, é de 0,20 metros. Ai, nossa, que loucura. Então, 2 metros essa distância, orifícios, essa distância aqui, na 0,20 metros seria 20 centímetros. Caixa vista de cima. Então o tiro entrou aqui, pá, e foi lá do lado. Ah não, ele veio daqui, veio pra, sei lá. Sentido do movimento do caminhão. Legal, então. O que ele quer saber de nós? Diga-me, o que tu quer saber? O que tu quer saber? Sabendo que a direção do disparo seja perpendicular às laterais da caixa, perfuradas da caixa, e o deslocamento do caminhão e que o atirador estivesse parado na estrada. Determine a velocidade da bala. Interessante. Então primeiro ele quer saber a velocidade do tiro. Vamos ver. Letra A. Letra A, meu bem, letra A. Vamos voltar para a questão lá em cima, né? Quer saber a velocidade do tiro. Ok, o que aconteceu? A caixa tomou um tiro. Pá! Se a caixa tivesse parado, o tiro teria seguido esse traço aqui, esse traçado, e teria vindo parar aqui, ó. Atravessado a caixa exatamente aqui, já que o atirador tava na estrada, paradito, e atirou, né? O tiro entrou perpendicularmente aqui, fazendo um ângulo de 90 graus com esse lado da caixa. Então, se a caixa estivesse parada, o tiro teria saído bem aqui, mas ele saiu aqui, não é mesmo? Porque a caixa está se deslocando. Esse é o sentido. Orifício A, o orifício A é aqui, desculpa.
Desculpa, tá certo, né? Ele deu o tiro aqui, rau. Só que a caixa tá indo para frente, tá assim, tá se deslocando desse jeito. Então, enquanto o projétil estava se deslocando para frente, para cá, ou para baixo, sei lá, a caixa estava se deslocando para a direita aqui, ó. Então, o projétil vem para baixo e a caixa vai indo para a direita. Ele vai descendo e a caixa vai indo para a direita. Ele vai descendo e a caixa vai indo para a direita. Ele vai descendo e acabou que ele saiu aqui, né? Se tivesse entrado retinho aqui, ó, teria saído aqui embaixo, então. Só que a caixa, né, tá indo para a direita ao mesmo tempo que a munição está se deslocando. Muito bem. Aí o que, que a gente tem que determinar? A gente já sabe, se a caixa estava em cima do caminhão, tu sabe a velocidade da caixa. Que é a mesma do caminhão, obviamente, né? E qual é que é essa velocidade? 90 km por hora. Então a velocidade da caixa ou do caminhão, vou botar uma VC, né? VC, velocidade da caixa. É 90 km por hora. Aqui, isso. Certinho, tá certinho. Tá, isso aqui, a gente é razoável deixar em quilômetro por hora para calcular a velocidade do projétil. Acho que vamos ver o que os números vão aprontar pra gente. Então, tu sabe que a distância que o projétil teve que não, a gente tá trabalhando em metro, né? Tem que converter para metro. Não adianta, porque a distância que vai ser em metro, ó. Então, no tempo em que a caixa se deslocou 0,2 metros, o projétil se deslocou 2 metros aqui, ó. Então, no meu tempo, ó, aconteceu duas coisas, né? O projétil entrou aqui e ele tentou seguir o caminho dele, a vida dele certinho, tá? Retinho. Só que no mesmo tempo em que o projétil chegou aqui, ó, nessa beirada, até percorrer essa distância de 2 metros, a caixa se deslocou 0,2 metros, nesse exato mesmo intervalo de tempo. Daí, em vez do projétil sair aqui, ele saiu aqui, nessa beirada. Então a gente tem um mesmo tempo para esses dois deslocamentos, sabemos essa distância, calcular a velocidade, tu sabe que é a distância percorrida pelo intervalo de tempo. Então não é nada complicado. Problema é determinar esse intervalo de tempo aí. Em quanto tempo a caixa se deslocou esses 0,2 metros aqui? Qual foi o tempo que levou? Não sei. Lembra então? 90 km por hora não é bom. 90 km por hora tá longe de ser. Vou ter que converter esse aqui para metros por segundo. Ai, vamos sim. Então vamos arrumar isso aqui para ficar a equaçãozinha bonitinha aqui. Muito que bem. 90 km por hora, metros por segundo. Então, 1 km, tu já sabe, ninguém precisa te dizer, tu não é criança. Deixa eu só selecionar. É 1000 metros. E 1 hora é 3.600 segundos. Então, tu também sabe, ninguém precisa te dizer, que aqui é 100 vezes 36 e aqui é 100 vezes 10. E a gente simplifica. Fica com isso daqui. Ficamos com 90 dividido por 36 vezes 10. Se tu quiser olhar dessa forma. 90 é divisível por 6. Não sei. Por 3 é. 90 por 3 é 30. E 36 por 3 é 12. Já melhorou bastante, né? Ficou um pouco mais agradável. 30 dá para dividir por 3, dá 10, né? E 12 dá para dividir por 3, dá que 4. E agora, meus amiguinhos, isso aqui é igual a quanto? Vamos deixar aqui, velocidade do caminhão.
Vai dar quanto? 10 vezes 10 dá 100, e 100 dividido por 4 é 25 metros por segundo. Consequentemente, isso aqui é a velocidade da caixa também. Então, a velocidade dela é 25 metros por segundo, e nesse tempo, desde que o tiro entrou nela até ele sair, ela se deslocou 0,2 metros. A gente sabe que esse é o tempo, o tempo de deslocamento dela é o mesmo tempo que a bala ficou aqui dentro, né? Percorrendo ela. Então, o projétil, não pode falar em bala, coisa horrível. Ai, tá. Então, 0,2 metros é a distância percorrida pela caixa, e queremos saber quanto tempo que levou para acontecer isso, sendo que a velocidade da caixa é 25 metros por segundo, que é a mesma do caminhão, porque ela está em cima do caminhão, então tudo mais. A distância é 0,2 metros dividido por um tempo que eu não sei qual é, e que é o que eu gostaria de saber. Então, se eu fizer aqui, eu tenho que deixar isso aqui separado, né? 0,2 metros não é mesmo, não é a parte de cima da fração e não tá junto com o tempo. Aqui metro por segundo pode ficar separado porque é unidade, né? Unidade, né? Então, tá bem, tá aí, tá bonito, tá cheiroso, tá agradável. E o tempo é bem pequeno, né? Se tu parar pra olhar, vai ser uma coisa pequenininha. Então o metro aqui vai se embora dos dois lados, multiplicando por t dos dois lados, a gente vai ficar com 25t igual a 0,2 segundos. Aí aqui tu deve estar gritando, falando, nossa, mas essa divisão, a gente deixa essa divisão quieta aí. Vou dividir tudo por 25, t igual a 0,2 sobre 25. Isso, segundos. Aí tu não vai, não vou nada, deixa quieto, não mexe na fração, deixa a fração em paz, do jeito que ela tá aí, 0,2 sobre 25, deixa bem quietinho, porque agora tu quer calcular a velocidade do projétil, né? Não a velocidade do tiro, a velocidade do projétil vai ser o quê? Vai ser a distância que ele percorreu, que a gente sabe, que é 2 metros. Aí você sabe a distância, sei, ó, de um lado da caixa até o outro, 2 metros. E o tempo, você sabe qual o tempo que ele levou para percorrer? Sei, foi o mesmo tempo que a caixa levou para se deslocar daqui para cá, esses 0,20 metros aqui. O mesmo tempo. Então, é 2 metros dividido por isso daqui. Isso aí não vai ficar bonito, né? Não vai, não. A gente vai dar um jeito, não te preocupa. Daremos um jeito aqui. Então isso aqui dividido por 1. Porque você está dividindo por 1. Peraí que aqui me compliquei a vida. Não, mas acho que é assim, acho que ele vai entender. Isso sobre esse tempo aí. Vamos colocar entre parênteses. Copia você. Ctrl C, Ctrl V. Copia isso aqui. E cola. Cola. Segundo, vamos ver se ele entende. Aqui não, aqui não tá bom. Aqui não tá. A gente tem que organizar as unidades, não. Porque uma das partes importantes nessas porcarias das unidades. Segundos, isso aqui é 0,2 segundos sobre 25. Aqui é 2 metros sobre 1 ali. Vamos ver o que vai dar aqui. Ver se ele organiza bem. E por que tu escreveu o 1 aqui? Não precisa do 1 aqui. Pra te lembrar que cai naquela regra que tu tem uma fração dividida por outra.
Aí tu mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, viu? É muito importante. Então, mantém a primeira fração do jeito que ela tá e multiplica pelo inverso da segunda. Por isso que eu ajustei a unidade aqui, ó, pra gente não se perder, tá? Com essas coisas. Então, quem é o inverso da segunda? É 0, não, é o 25, que está na parte de baixo. Tu vai inverter a fração, então vai ficar na parte de cima. 25 dividido, eu não precisava ter botado em parênteses, né? Por 0,2 segundos. E é isso. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. E agora, se tu notar, se tuas unidades estão certinhas, é metro por segundo, tua velocidade. E se tu perceber, aqui as coisas estão bem organizadas, tá? Tu não fez essa continha, tu deixou ela até o final, aí vai isso aqui fica bem mais agradável de trabalhar. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 25, que dá 50, dividido por quem? Por 2, ué, 2? É, por 2. Por 2 vezes 10 elevado a menos 1. Ué, 10 elevado a menos 1. É, 10 elevado a menos 1. Exatamente o que tu viu. Que coisa linda, que coisa bela. A gente organiza. Fecha aqui. Isso aqui é 50. Depois eu boto outra unidade, não tem problema. E por que por 2 vezes 10 a menos 1? Porque escrevendo assim, isso aqui fica 50 vezes 10 elevado a 1. Né? 10 a menos 1, tu pode multiplicar ambos em cima e embaixo por 10 elevado a menos a 1, no caso. Que daí somaria os expoentes, né? Ele é 10 a 0, então dá 500. Não, 500 não, cara. Tá, ó. 50 dividido por 2 é 25. Pronto. Então, só por isso coloquei. Agora a parte desse dividido aqui por 10 elevado a menos 1. Se tu fizer multiplicar essa fração aqui, tanto em cima quanto embaixo, por 10, aí tu vai ficar com a parte de baixo que vai ser 10 elevado a menos 1 vezes 10. Então, mantém a base, soma expoente. Se tu tem uma multiplicação, né? Tu mantém base, soma expoente, menos 1 mais 1 dá 0. Então, 10 elevado a 0 é 1. E na parte de cima, 25 vezes 10 é 250 metros por segundo. E essa é a resposta para essa questão. A parte do expoente não ficou bem explicada. Pois é, tem vídeo no canal das coisas que eu estou resolvendo agora que trata disso. Então, notação científica, por isso eu reescrevi o número para não precisar recorrer à calculadora. Mas se tu estiver muito chateado e não gostar disso, então vai aqui, ó. 25 dividido por 0,2. Se não quiser ficar reescrevendo números... Não, mentira. Eu errei. Por que eu botei 50? Ah, tem a multiplicação, né? Eu olhei só pra esse pedaço aqui, ó. Bocó. É vezes 2, ó. Esse 2 vezes 25 deu 50. E daí fica 50 dividido por 0,2. Só que eu reescrevi o 0,2 como sendo 2 vezes 10 a menos 1. Porque daí fica o 2 aqui livre pra te fazer essa divisão. É um bocó, eu já ia entristecer, né, cara? 50 dividido por 0,2. 250, exatamente, 250 metros por segundo. E aqui faltou o sinal de igual, né? Eu disse que faltou o sinal de igual, pronto. Outra forma de ver isso é tu olhar para esse 0,2 e entender que é
2 dividido por 10. Então tu ficaria com 25 sobre 1 dividido por 2 dividido por 10. Só para cair na regra que a gente já usou aqui, né? Uma fração sobre outra, tu multiplicaria pelo inverso da segunda. Então, ficaria 25, ficaria 50, né? Esquece, 50. Ficaria 50 dividido por 1, dividido por 2, dividido por 10. Aí tu mantém a primeira fração, 50 sobre 1, vezes o inverso da segunda, que seria 10, e ficaria na parte de cima. Então ficaria 50 vezes 10, dividido por 2, que é 250. Entende? Tem várias maneiras de resolver isso daqui, tá? Eu talvez tenha sido um pouco infeliz em ter usado isso, mas funciona de qualquer jeito, né? Aqui multiplica em cima e embaixo por 10, tu não vai alterar a fração, mas tu te livra desse 10 a menos 1 aqui na parte de baixo. De qualquer forma, velocidade 250 metros por segundo. Tu tem várias maneiras de chegar nessa resposta, então fica à vontade aí, escolhe a que mais te agradar. Então essa é a letra A. Nossa, tem duas, tem A e B, eu achei que eu já tinha terminado essa questão. 250 metros por segundo, tá aí. Temos aí a nossa velocidade. 250, tarará. E ainda tem mais pergunta, né? Não é só isso. Tem a B. Vamos ver o que tem na B, cara. A B tá lá na outra página. Supondo ainda que o caminhão se desloque para a direita, determine qual dos orifícios A ou B é o de entrada. Ué? O caminhão se desloca para a direita. Qual dos orifícios A ou B é o de entrada? Bom, tá aqui, ó, mas sim, mas foi o que eu vi. O orifício de entrada é o A, porque o tiro entra aqui, pá, e a caixa está se deslocando para a direita. Então, ao invés do tiro sair aqui, ó, alinhado com o lugar onde ele entrou, se a caixa está indo para cá, ele saiu um pouquinho mais para cá, ó. Ó, a caixa segue andando e o tiro descendo. O tiro não, né? O projétil, né? O tiro é complicado. Tá? Então o projétil ele tá descendo e a caixa indo para direita. Ele tá descendo e ela indo para direita. O certo seria ele sair aqui, alinhado com o lugar onde ele entrou, pá. Mas não, o projétil sai aqui, ó, porque ela se deslocou um pouquinho para direita nesse tempo. Então, no orifício A, seu orifício tem acento. Vamos lá. Orifício A. É só isso. Achando que era mais complicado. E eu tenho que explicar o porquê? Não, só o A. Tá bom. Tá bom, tá bom. Tô feliz, não vou ser, eu vou discutir, né, cara? Não, eu queria uma coisa melhor. Não, tá certo. Tá, então 50 você foi. 51 temos um Cébero lá. O Cébero pra gente trabalhar, mas... Vamos ver que hora é agora. 5h50, pois é, já foi o nosso tempo, né? Então, muito obrigado pela companhia e a gente se encontra por aí em qualquer canto da internet. Até mais.